Hello, everybody. Good afternoon. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de inglês. Espero que todos estejam bem, tá bom? How are you? How are you today? Como vocês estão hoje? Tá? Vocês podem até deixar aqui nos comentários. Teacher, I'm fine. Ou seja, né? Professora, eu estou bem. Thanks, né? Obrigada. Enfim, vocês podem colocar aqui, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Tô sempre olhando aqui os comentários, ou me manda lá no WhatsApp também, que eu tô sempre de olho lá, ok? Então vamos lá para mais uma aula, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Nós vamos iniciar com a correção da atividade anterior e depois nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, tá bom? Let's begin, né? Vamos começar. A atividade era a seguinte, ó. Page 16, ou seja, página 16, ó, lesson 2, a lição 2. The question number 1. Look and state. Complete the sentence. Ou seja, vocês iam observar aqui esses ambientes, né? E colar. Lembra que lá na página 114 eu falei para vocês que vocês tinham algumas figurinhas, né, de algumas profissões que vocês iam fazer, ó, aqui mais embaixo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Aqui eu tenho algumas profissões e vocês iam colar essas figurinhas de acordo com o ambiente que vocês estivessem observando, certo? Aqui na página 16. Então, por exemplo, eu tenho esse primeiro ambiente aqui. Eu tenho algumas crianças, elas estão de mochila. Esse ambiente aqui parece o quê? Uma escola, ok? School. Repete com a tia, ó. Sempre que a tia repetir, sempre que a tia falar uma palavra em inglês, é importante que vocês repitam aí na casa de vocês, tá? Para vocês irem treinando a pronúncia. Então, school. School significa escola, ok? Então, esse ambiente aqui é um ambiente escolar, é um ambiente da escola. School. E quem trabalha na escola, das profissões que nós vimos, dos jobs que nós vimos? A professora teacher, né, professor, and janitor, né, o zelador. Óbvio que existem outras profissões na escola também, mas no momento nós estamos focando aqui nessas profissões, certo? Teacher, janitor. Então aqui, ó, vocês vão observar que tem uns espaços em laranja, em azul, certo? Então vocês iam colar aqui, ó. Vamos lá na página 114. Vocês iam colar a imagem aqui do teacher, ok? Do professor. Então, colhem o professor aqui nesse espaço da página 16, ok? E aqui, quem poderia ser? Vamos olhar lá na página 114. Aqui embaixo. Ah, teacher. A profissão aqui, né, o job, é janitor, ou seja, o zelador. Repete com tia. Janitor. Janitor. Ok? Teacher, janitor. Então, janitor é o zelador, ok? Vocês iam colar essa imagem aqui nesse espaço da página 116. E a questão ainda pedia para você o quê? Completar, ó, complete the sentence. Ok? De complete, ou seja, complete as frases, ok? Então, aqui embaixo, ó, vocês iam colocar as profissões, né, essas duas profissões que vocês colaram aqui, e embaixo vocês iam colocar o ambiente em que o ambiente que estavam essas profissões, sabe? As pessoas que trabalham nessa área. No caso aqui, a escola. Então, por exemplo, ó, the teacher, ok? Vou até colocar aqui, ó. The teacher. Vou passar um pouco mais para cima. Ó, the teacher, ou seja, o professor que você colocou aqui, tá bom? Ó, and the, qual é o outro profissional que está aqui? Janitor. Então, você vai colocar the teacher and the janitor. Are at the, ou seja, estão na escola. In English, school. School. Okay? Agora repete com a tia. The teacher and the janitor are at the school. Okay? The teacher and the janitor are at the
School. Very good, muito bem. Ou seja, né, o professor e o zelador estão na escola, ok? Na segunda imagem, letra B, nós temos aqui esse ambiente. É um garotinho tomando milkshake, um balcão com umas cadeiras. Então, provavelmente, que ambiente é esse? Um restaurante, né? In English, restaurant, ok? E quem trabalha no restaurante, né, das pessoas que a gente viu? Server, ou seja, né, a garçonete ou o garçom. Ok? Então vamos lá para a página 114. Ó. Na página 114 aqui embaixo, vocês tinham um server, ok? Uma garçonete. Ó. Tá vendo aqui o balcão, continuidade? Então vocês iam colocar aqui essa figurinha na página 16, nesse espaço, ok? Completando aqui, ó, D, você vai colocar aqui a profissão, server, server. Pronto. The server is at the, ou seja, está na, ou no, né, no caso aqui, restaurant. Então, vocês iam colocar aqui, restaurant. A garçonete, né, está no restaurante. Vamos lá, repete aqui com a tia. The server is at the restaurant. The server is at the restaurant. Ok? Letra C. Aqui eu tenho um ambiente ó, com livros, ó, vários livros, as pessoas estão lendo, ó, tem essa garota aqui né, com o livro na mão. Então, provavelmente, que ambiente é esse? Pode ser o quê? Uma biblioteca ou uma loja de livros, né? Então, vamos lá, completar. Aqui na página 114, eu tenho esse garoto aqui, certo? Ó, ele tá com o livro na mão. Então, vocês vão colocar aqui essa figurinha lá na página 16, page 16, ok? Vocês vão colocar aqui. Vamos agora completar. D. Quem geralmente pode trabalhar uma profissão que trabalha numa loja de livros, certo? Que eu tenho uma loja de livros, ou seja, uma biblioteca que vende livros, ok? Então, geralmente quem trabalha é o vendedor, certo? Como é que eu digo? How do you say vendedor in English? Ok? Como eu digo vendedor em inglês? Salesperson, ok? Depois a gente vai conferir aqui no áudio para vocês ouvirem, na verdade, bem direitinho, ok? Então, the salesperson. Vou colocar mais para cá. The salesperson. Que ficou um pouquinho coberto isso, mas dá para ver. The salesperson. Deixa eu ver se eu faço mais para cá. Pronto. The salesperson is in the, ou seja, está. Como é que eu falo, por exemplo, uma loja de livros, certo? Posso colocar bookstore. Porque, ó, book significa livro, ok? Store significa loja. Então, uma loja de livros, né? Que está vendendo livros, ok? Então, bookstore. Sempre que vocês veem esse nome store, está associado a loja. Então, tem muitas lojas que colocam né, o nome da loja e no final colocam store, ok? Porque significa loja. Então, uma loja de livros, já que book significa livro. Vou colocar agora o áudio aqui para vocês ouvirem, para a gente conferir as respostas, certo? Só um momento aqui para te colocar. Quem colocou, fez tudo certinho, pode ir colocando um Czinho de certo, tá bom, gente? Quem errou também não tem problema, é só corrigir. Vou colocar o áudio agora para vocês ouvirem, para a gente fazer a correção para ver se está tudo certinho mesmo, certo? Só um instante, gente, que eu estou tentando aqui abrir. Ótimo.
Pronto, consegui abrir aqui, ó, o áudio 9. Vamos lá ouvir. Lesson 2, Activity 2, Track 9. A. The teacher and the janitor are at the school. B. The server is at the restaurant. C. The salesperson is in the bookstore. Ok? Então, conseguiu conferir aí? Ó, pessoal, aqui em janitor, ó, em inglês, certo? A gente pode falar janitor com som de T ou janitor com som de R, certo? Esse R em inglês ele acaba tendo um som de R, principalmente no inglês americano. No inglês britânico, né, o inglês da Europa, que eles falam na Europa, eles falam janitor. Então, eles falam mais com esse sonzinho de T mesmo, como no áudio que vocês ouviram. Mas no inglês americano, eles falam como se esse T tivesse um som de R, certo? Então, por isso que fica janitor. As duas formas estão corretas, tá? Você pode escolher uma forma para você pronunciar, forma que você achar mais fácil. Eu, particularmente, eu gosto muito do inglês americano, então, geralmente eu falo janitor, certo? Com esse T, né? Justamente com esse som de R. Mas vocês podem falar com esse som de T também, ó, janitor, ok? Como foi dito no áudio, tá bom? Mas as duas formas estão corretas, ok? Então, vamos lá, próxima página, next page. The question number 3. Look, read and complete. Ou seja, vocês vão observar, ler e completar. Eu vi pela atividade de vocês que tinham alguns erros, porque vocês acabaram associando como se esse garotinho ele fosse uma outra pessoa, sabe? Você tinha que incorporar aqui as frases, né, como se você fosse o garoto, para poder completar corretamente. Vocês têm que ver que é o garoto que está falando, ok? Aqui ele se apresenta a mãe dele, o pai dele, e depois ele também apresenta você, ok? Então, vamos lá corrigir para vocês entenderem bem direitinho. Bom, aqui eu tenho algumas palavras, certo? Her, que eu falei para vocês que significa dela. His, né, significa dele. My, meu ou minha. Your significa seu ou sua, ok? Aqui ele diz o seguinte, ó, vamos supor que eu sou esse garotinho aqui, o Léo. E aí eu falo assim, ó, I am a student, né? Ou seja, eu sou uma estudante, ó. I am a student. Name is Léo. Então, eu sou o Léo. Como é que eu falo? Eu digo assim, o nome dela é Léo, o nome dele é Léo, meu nome é Léo, ou seu nome é Léo. Se é o Léo aqui que está falando, então ele tem que dizer o quê? Que é o meu nome, o seu nome. Eu vi muito, algumas pessoas, né, onde vocês colocaram his, né? O nome dele é Léo. Não é como se você estivesse falando dele. Ele, o próprio Léo, está falando dele mesmo. Então eu vou utilizar o quê? O my, ok? Porque é ele que está falando dele mesmo, certo? Então, aqui, ó, I am a student, né? Ele está dizendo, eu sou um estudante, ele está se apresentando. Então, eu sou um estudante, meu nome é Léo, ok? Porque ele está falando dele mesmo, ok? Não é você que está falando dele, ele está se apresentando, está falando dele mesmo. Então, por isso que é I am a student, eu sou um estudante, meu nome é Léo, my name is Léo, ok? Aqui no segundo quadrinho. Então, aqui vocês podiam já arriscar, certo? My. Você podia arriscar. Aqui. This is my mom. Ou seja, esta é minha mãe. Então, o Léo que está apresentando a mãe dele, certo? She is a dentist. Ou seja, né, esta é minha mãe, ela é uma dentista. Então, se ele está falando dela, eu vou utilizar o quê? O her. Vou utilizar o her. Ops. Nossa, o que foi que eu fiz aqui? Só um minuto. Pronto, deixa eu só colocar novamente. Então, nós já usamos o my. Nós usamos aqui o my.
E agora vamos usar o her, ok? Então, her name, o nome dela, her name, Sandra. Bom, ele está apresentando a mãe dele, é como se fosse eu. Digamos que eu sou o Léo. E que esse celular aqui é a minha mãe. Vocês façam essa posição. Enfim, então, eu digo assim, ó, this is my mom, né? Esta é a minha mãe. She's a dentist, né? Ela é uma dentista. Her name is Sandra, né? O nome dela é Sandra, né? No caso aqui, eu estou apresentando a minha mãe, então eu estou falando o quê? Her, o nome dela, certo? O nome dela é Sandra. Então eu vou utilizar o her, ok? Pronunciei com ti, ó, her, ok? Pronto, ó. Aqui embaixo ele apresenta o pai dele. Então, this is my father. He is and then... Opa, só parar aqui. Pronto. Ó, this is my father, né? Este é o meu pai. He is an engineer. Ou seja, ele é um engenheiro. Então, eu falo o quê? Aqui. Her name is Lucas. O nome dela é Lucas. Não, eu estou falando dele, né? Uma figura do sexo masculino. Então, his name is Lucas, ou seja, o nome dele é Lucas. Sim, né, pessoal? His name is Lucas. Por que que não é my name is Lucas? Porque o garotinho tá falando de quem? Do pai dele, certo? E não tá falando dele. Se ele estivesse falando dele, seria my name is Lucas, né? Meu nome é Lucas. Então, mais uma vez, ó, vocês incorporem como se fosse o Léo, esse garotinho, e esse aqui fosse o meu pai. Então, ó, this is my father, né? Este é o meu pai. He is an engineer. Né? Ele é um engenheiro. His name is Lucas. Então, o nome dele é Lucas. Ok? E por último, o garotinho diz assim, ó. You are, agora sim, ele tá falando com quem? Com você, certo? Então, you are a student, né? Você é um estudante. And you, ó, your, vou utilizar aqui, your, her, his or mine. Se ele está falando o quê? Eu estou falando com você. Então eu falo o quê? Que o seu nome, que o nome dele, o nome dela ou meu nome é fulano de tal. Seu nome, né? Porque eu estou, no caso aqui, o Léo está falando com você, ó. You, ok? You are a student and your name, ou seja, o seu nome é. Aí aqui você ia colocar o nome de vocês. Então, por exemplo, o meu é Sheila. Então, eu vou colocar aqui o meu nome. You are a student, né? Você é um estudante. And your name is Sheila. E seu nome é Sheila, porque esse garotinho está falando aqui comigo, tá bom? Então, vocês iam colocar o nome de vocês aqui embaixo. Question number 4. Read and complete with my, his, and her. Ou seja, vocês iam ler aqui as frases e completar com essas três palavrinhas aqui, ó. My, his, and her. She is a teacher. Ah, ela é uma professora. Ela é uma professora. Vocês imaginam que é uma professora. Então, she is a teacher, né? Ela é uma professora. Então, my name, meu nome é Cynthia. O nome dela é Cynthia. Ou o nome dele é Cynthia. O nome dela, né, pessoal? Porque eu estou falando de quem? De alguém do sexo feminino. Então, eu vou utilizar aqui o her. Her name is Cynthia. O nome dela, porque eu estou me referindo a ela, outra pessoa aqui, ó. She, ela, certo? O nome dela é Cynthia. He is a lawyer. Ou seja, ele, figura do sexo masculino, is a lawyer. Ou seja, um advogado. Então, meu nome é John. O nome dele é John ou o nome dela é John? O nome dele, né? Se eu estou falando he, eu estou falando de outra pessoa, então é dele, ok? He, no caso, uma figura do sexo masculino. Então, eu vou colocar aqui o his, que significa dele. Então, o nome dele, his name is John.
ok? O nome dele é John. Aqui, I am a server, ou seja, eu sou uma garçonete. Agora eu estou falando de mim, I, ok? Eu. Então, I am a server, eu sou uma garçonete. I love, né? Eu amo, no caso. Meu trabalho, my job, né? O trabalho dele, o trabalho dela. Então, eu estou falando de quem? De mim. Então, é meu ou minha, né? No caso aqui, I love my job. Eu amo o meu trabalho, porque eu estou falando de mim. Okay? Então, vocês iam colocar aqui o my. I love my job. Eu amo o meu trabalho. Ok? Agora, a tia quer que vocês façam a atividade das próximas páginas, ok? Página 18, page 18 and 19, ok? Lesson 3, ou seja, lição 3. The question number 1. Look, read and match. Ou seja, vocês vão observar aqui, ler as frases aqui embaixo e ligar, certo? Combinar aqui as frases. Então, eu tenho aqui as imagens de alguns profissionais, certo? E aqui embaixo tem frases sobre eles. Então, por exemplo, this is a Sally Waters, ou seja, é o nome de uma pessoa aqui, Sally Waters. Esta é Sally Waters. She is a dentist, ou seja, ela é uma dentista. Qual dessas imagens aqui representa uma dentista? Então, vocês vão colocar aqui nessas caixinhas, ó, ou letra A, letra B ou letra C. Tem que ser a letra com a imagem correspondente à frase que está sendo dita aqui, tá bom? This is Mary Adams, ou seja, esta é Mary Adams, né? She is a doctor, então ela é uma doutora, certo? Uma médica. This is Barbara Lopes, né? Esta é Barbara Lopes. She is a nurse, ou seja, ela é uma enfermeira. Então, vocês vão colocar aqui a letra correspondente a cada uma dessas frases, ok? The question number 2. Look, read and circle. Vocês vão observar, ler e circular. Vocês têm aqui algumas imagens, né, do ambiente de trabalho de alguns profissionais. E vocês vão circular aqui, certo? Os profissionais correspondentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho doctors and nurses or teachers and students work in hospitals. Ou seja, doutores e enfermeiras. Professora, certo? É doutores e enfermeiras que estão nesse ambiente. Então, você vai circular aqui a frase certa. E aqui eu tenho também a segunda opção, teachers and students. Professora, nesse ambiente aqui tem professores e estudantes. Então, você circula aqui a frase correta de acordo com a imagem, tá bom? Work in the hospitals, ou seja, né, trabalham nos hospitais. Então, quem trabalha nos hospitais? São os doutores e as enfermeiras ou os professores e os estudantes, tá bom? Então, você tem que circular aqui a frase correta, ok? Aqui, ó, engineers and lawyers, ou seja, engenheiros e advogados, ou teachers and janitors, né? Professores e zeladores trabalham nas escolas, work in schools, ou seja, quem trabalha nas escolas são os engenheiros e os advogados, os professores e os zeladores, tá bom? Na próxima página, da mesma forma, nurses and servers, or engineers and lawyers work in office, ou seja, são as enfermeiras e as garçonetes, ou os engenheiros e os advogados que trabalham em escritórios. Então, vocês vão circular aqui a frase correspondente, ok? Salespeople or drivers work at shopping malls, ou seja, são os vendedores ou os motoristas que trabalham nos shoppings. Então, vocês vão circular aqui qual desses que é o correto, ok? Aqui embaixo é só uma atividade para que vocês possam ler, né, e discutir também sobre. Por exemplo, diz o seguinte: look and read. Então, vocês veem aqui um ambiente da escola, um ambiente escolar, onde eu tenho um professor e um zelador, certo? Teacher and janitor, ok? Eu também tenho aqui a outra professora, teacher, ok? Enfim, então eu tenho alguns profissionais aqui e tenho alguns estudantes, ok? E aí esse aluno chega aqui e diz o seguinte: ó,
Good morning, Mr. Benton. Good morning, Miss Lincoln. And good morning, Mr. Scott. Então, ele está aqui cumprimentando as pessoas, né? Até o professor aqui, no caso, eu acredito que esse seja um advogado, né? Pela roupa. Então, provavelmente, talvez fosse um lawyer. Enfim, são profissões diferentes aqui. Então, good morning, Pete. No caso, com esse garotinho aqui que deu bom dia para ele. Ou seja, pelo que nós estamos observando aqui, é sempre importante cumprimentar as pessoas, independente da profissão. Então, pode ser um janitor, um teacher, um lawyer, um engineer, ok? Independente da profissão, é importante que nós sejamos okay, educados com todas as profissões. Então, não importa se é um zelador, se é um professor, se é um advogado, se é um motorista. O importante é que nós sempre possamos cumprimentar esses profissionais, sermos nice, ok? Sermos legais com esses profissionais, tá bom? Então, é importante valorizar todas as profissões, todos os jobs, ok? Então é isso, pessoal. Vocês vão fazer essas duas atividades aqui. Essa última atividade é mais de observação, tá? Então não tem o que resolver, é só para a gente discutir mesmo, aprender a respeitar e a ser nice, a sermos legais com todas as profissões, ok? Então vamos lá. Chegamos ao final da nossa aula. Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Então, bye bye. See you in the next class.